abundância. Eu vim para perdoar. Eu vim para trazer para mim, não para afastar. Eu não vim julgar. Nicodemos, é necessário que você tenha um novo nascimento, não de fora para dentro, mas de dentro para fora, porque é muito fácil, Nicodemos, você trocar de roupa. Hoje o culto é intitulado Culto de Missões. E hoje eu quero falar sobre o maior de todos os missionários. Eu quero que os irmãos leiam junto comigo em João 1:45. Diz assim, olha: Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas também, Jesus de Nazaré, filho de José. Então disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe disse assim, olha, vem e vê. Primeiro Filipe disse: havemos achado aquele de quem escreveu Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré. Vem, Natanael. Nós achamos aquele, Jesus de Nazaré, de quem disseram os profetas. E Natanael, ele disse: mas haverá de vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas como Filipe, ele tinha dito, agora nós vamos em Isaías, que eu também gosto muito de falar sobre esse profeta messiânico. Isaías 9:6. Como disse Filipe, de quem os profetas falaram. Então, o profeta Isaías, ele disse lá em Isaías 9:6. Vamos lá em Isaías. O advento e o poder do Messias. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Eu vou ler o 11. 1. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E aí eu volto no 9, no 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aleluia. Lá na frente, depois de muitos séculos, depois de alguns séculos, Natanael, que provavelmente já conhecia essa profecia, ele disse: haverá de vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré era uma cidade da Galileia, de onde vieram os judeus, mas alguns ali diziam que eram gentios, por conta que, na verdade, eles não praticavam realmente aquilo que os profetas, eles determinavam, né? Os profetas falavam. Então eles meio que duvidavam daqueles
daqueles que eram nascidos na Galileia. Então, Natanael, ele ficou meio duvidoso, mesmo conhecendo a profecia. Mesmo ele conhecendo a profecia. Porque quando Filipe chegou, ele falou assim: olha, nós encontramos aquele do qual Moisés falara, e os profetas também. Então eles já conheciam a profecia. E Natanael, ele duvidou e disse: haverá de vir? Será que tem alguma coisa boa? Será que daquele lugar vem algo de bom? O que será que aquele lugar trouxe de bom para a gente? E quando Natanael chegou até Jesus, Jesus olhou para Natanael e falou: olha, eu já te conheço. Eu te vi embaixo de uma árvore, debaixo de uma figueira eu te vi. Aí Natanael reconheceu que ele era Jesus, que ele era o enviado. Mas antes, Isaías já havia falado: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Como eu disse que eu iria falar do maior dos missionários, eu vou começar falando sobre um conselheiro. Claro que primeiro, na ordem, Isaías falou que ele seria maravilhoso. Como nós já cantamos aqui, maravilhoso, poderoso, esse nome é. Eu vou pelo conselheiro. Quando Jesus, ele se encontrou com Nicodemos, ele aconselhou Nicodemos. E ele disse, Nicodemos se encontrou com Jesus. Vamos em João 2. João 2. Para mim não pular aqui um pouquinho. João 2. Vamos voltar aqui. Aleluia. Glórias a Deus. João 2 fala do casamento, não é? Das bodas. Vamos no João 2 primeiro. Quando Jesus, ele foi até esse casamento, aconteceu o quê? Que sua mãe estava ali. Jesus, ele foi convidado para esse casamento juntamente com a sua mãe e com seus irmãos. E quando sua mãe olhou para ele e disse para ele: olha, Jesus, olha meu filho, olha Jesus, não sei como ela se referiu a ele, qual era a intimidade, mas eu acredito: olha meu filho, Jesus, o vinho acabou. E Jesus, ele disse assim para ela: olha, não é a minha hora. Não é a minha hora. Porque Jesus, ele sabia a hora de fazer todas as coisas. Deus, como Criador, ele fez todas as coisas, tudo nos mínimos detalhes, tudo super perfeito nos mínimos detalhes. Mas ele teve um tempo para fazer todas as coisas. A Bíblia fala que em 7 dias Deus criou todas as coisas. E por fim ele disse: tudo é bom. Isso é bom. Ele viu que era bom. E Jesus, ele faz as coisas nos mínimos detalhes. Todas as coisas que Jesus faz, ele faz nos mínimos detalhes. E Jesus, com aquela palavra que ele disse para aquela mulher: olha, ainda não é minha hora. Ele queria dizer para ela: espera, ainda não chegou a minha hora de trabalhar neste lugar. Eu sei o momento certo, o momento de agir. Eu sei o que eu vou fazer. Ele estava, de certa forma, aconselhando aquela mulher, porque ela já conhecia Jesus.
ela já entendia como ele podia trabalhar. Ela já tinha percebido, ela estava o tempo todo com ele, porém, ela se precipitou. E no mesmo momento, ele disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. E como a mulher, ela é sempre sábia, e um pingo para ela é letra, não precisou mais de Jesus falar mais nada. Ela já sabia que Jesus ia agir naquele casamento. Então Jesus, ele, de uma forma tranquila e sem precisar falar muito, sem precisar fazer muita coisa, Jesus, ele aconselhou. O que nós podemos entender aqui com o conselho de Jesus? Espera no tempo de Deus, porque ele vai trabalhar e fazer tudo nos mínimos detalhes, tudo novo, tudo diferente, mas perfeito. Perfeitamente ele vai trabalhar. E ele disse para aquela mulher: espera. Então, naquele casamento, o conselheiro estava. E quando ele transformou a água no vinho, aquele homem que experimentou aquele vinho, ele entendeu que tudo o que Deus faz é bom. Nós entendemos que tudo que Deus faz e no tempo dele é perfeitamente bom. É perfeitamente bom. Ele transformou a água em vinho porque ele sabia que, como Deus, lá no Éden, ele fez um casamento perfeito, e que agora essa instituição já estava praticamente falida. Naquela época em que Jesus nasceu e que Jesus andava, o casamento já estava meio baqueado. O casamento já estava mexido. O casamento já estava meio bagunçado. Essa instituição nós percebemos pela mulher de Samaria. A Bíblia fala, o próprio Jesus diz para aquela mulher: é verdade, você tem 5 homens, você teve 5 maridos, mas nenhum desses foi o seu verdadeiro marido. Então naquela época a gente já entende que o casamento ele já estava sendo bagunçado, sendo mexido, já estava sendo meio baqueado. Então Jesus, ele começou os seus milagres em um casamento. E quando ele fala para Maria: olha, na minha hora eu vou trabalhar. E quando ele transformou a água no vinho, ele quis aconselhar: comigo é tudo perfeito. Me convida, que comigo é tudo perfeito. Me convida para o seu casamento. Me convida para a sua casa. Me convida para o seu trabalho. Me convida para os seus estudos. Me convida, porque quando as pessoas pensarem que tudo está acabado, que não vai funcionar, que não vai ir para frente, as coisas vão começar a acontecer. Porque Jesus, ele é o conselheiro. Quando ele entra, às vezes não precisa falar muito, às vezes não precisa agir muito, somente a presença de Deus em sua vida vai te diferenciar das outras pessoas. Somente a presença de Deus no seu trabalho, por meio da sua pessoa. Somente a presença de Deus na sua casa, por meio da sua pessoa. Somente a presença de Deus na sua escola, nos seus afazeres, no seu casamento, nos seus relacionamentos de amizade, seja o que for. Somente a presença de Deus trabalhando na sua pessoa já é o suficiente. Aleluia. Somente a presença de Deus é o suficiente. Porque a presença de Jesus ali, ela transformou aquele lugar. E agora eu quero falar
de Nicodemos, que foi a ter um encontro com Jesus, o conselheiro. Ele já conhecia também a profecia, ele já conhecia também a palavra que fora revelada, ministrada através dos profetas, que viria um homem, um maravilhoso, um conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele já conhecia essa palavra. E ele foi, porque ele ouviu falar de Jesus, ele andou atrás de Jesus, ele ficou sabendo ali de tudo, porque ele era um dos líderes das sinagogas, ele era um religioso, ele estava ali como um dos líderes. E ele foi até Jesus, eu quero ser breve, ele foi procurar Jesus, porque ele estava confuso, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, apesar dele conhecer as Escrituras, apesar dele saber de toda a profecia, apesar dele entender sobre a profecia, mas ele ainda era um religioso e ele não entendia porque Jesus estava agindo daquele jeito, perdoando, curando, andando, ganhando ali aquelas pessoas, porque Jesus era tido como um mestre, era tido como um professor. Então as pessoas iam até ele escutar, iam até ele para aprender, e também iam até ele reconhecer que ele era Jesus, que ele era o Cristo, que ele era o Salvador. Iam para receber cura, milagres, enfim. Nicodemos, ele foi até Jesus e ele perguntou. Teve ali um diálogo com Jesus e ele começou a indagar Jesus sobre a vida eterna. Ele começou a fazer algumas indagações. E Jesus falou para ele que era necessário nascer de novo. Então Jesus começou a aconselhar Nicodemos. E Nicodemos, ele disse assim: mas eu não estou entendendo o que está acontecendo. Como assim? Né? Eu quero ter vida eterna. Foi um diálogo ali, eu imagino que, né, ele estava confuso, porque eles entendiam que eles queriam um rei que libertasse o povo da escravidão de Herodes, da mão de Herodes. Naquela época, o rei opressor. Então, ele começou a falar: mas eu não entendo, enfim. Jesus pegou e falou: olha, é necessário nascer de novo da água e do vinho. Como a água e o vinho, é necessário nascer de novo do Espírito. Como a mudança da água para o vinho, era necessário nascer do Espírito, não da carne, mas do Espírito, porque ele estava confuso. Como pode um homem, sendo já velho, sendo já grande, nascer, voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo? Aí Jesus começou a ensinar para ele: olha, Nicodemos, é necessário para subir ao céu, para ter uma vida nova, para ter um conhecimento pleno da minha pessoa, é necessário nascer de novo. Não é necessário você voltar para o ventre da sua mãe, não. Mas é necessário você reconhecer que você é um pecador, que você é um religioso, que você ainda guarda algumas coisas lá do tempo de Moisés, que hoje não funciona mais assim. Porque era para se matasse, era para matar novamente. Se arrancasse um olho, era para tirar o outro olho. Era a espada. Não é mais assim. Eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. Eu vim para perdoar. Eu vim para trazer para mim, não para afastar. Eu não vim julgar. Nicodemos, é necessário que você tenha um novo nascimento, não de fora para dentro,
mas de dentro para fora. Porque é muito fácil, Nicodemos, você trocar de roupa. É muito fácil, meu querido, você cortar o seu cabelo, ou você deixar o seu cabelo comprido. É muito fácil você usar essa túnica. É muito fácil você usar um anel. É muito fácil você usar toda essa vestimenta, toda essa indumentária e dizer que você mudou, mas você não passa de um religioso. É necessário nascer de novo. É necessário nascer por dentro, Nicodemos. Você entende? Você entende agora? Que eu não vim para matar, eu não vim para julgar, eu não vim para separar, mas eu vim para juntar, Nicodemos. Eu vim para buscar aquilo que se havia perdido. E o maravilhoso foi reconhecido ali, porque Isaías tinha dito que o maravilhoso e o conselheiro, ele viria para aconselhar. E Nicodemos, ele reconheceu o conselheiro. Aleluia. Glórias a Deus. O maior de todos os missionários. Naquele casamento ele se fez conhecido. E com certeza a sua fama se principiou dali. E ele foi ganhando almas. Ele foi trabalhando para Deus. Porque ele falava que a minha vontade é fazer a vontade do Pai que me enviou. E como Deus forte, aleluia, era necessário passar na cidade dos Gadarenos. Foi ali onde também ele fez um grande milagre. Que por meio também de uma pessoa, no começo foi no casamento, ele ficou conhecido. Depois, com Nicodemos, ele explicou como que era nascer de novo. E agora, como Deus forte, era necessário ele ir até a cidade dos Gadarenos. Um homem que já não tinha mais esperança de vida. Um homem que não estava mais em si. A Bíblia fala que esse homem, ele estava amarrado com correntes. Marcos 5, 1, 2 e 3, os irmãos podem acompanhar. Ele estava ali amarrado com correntes. Ele gritava, andava pelo cemitério, e a Bíblia ainda complementa que ele comia o que não era mais próprio. A Bíblia é clara, fala que ele se alimentava com aquelas sujeiras daquele lugar. Era um homem que estava excluído da sociedade. Ele era rejeitado, ele era negado pelos seus parentes. E Jesus chegou naquela cidade. Quando Jesus, com mão forte, como o Deus forte, ele chegou naquele lugar, trazendo libertação para aquele homem. E foi ali que aquele homem conheceu Deus forte. E Jesus, como o maior de todos os missionários, ele fez uma grande obra na vida daquele homem. Ele curou, expulsou os demônios. E aqueles homens daquela cidade não permitiram que Jesus ficasse ali. Mas Jesus, como onisciente, onipresente e onipotente, ele já sabia disso. Tanto é que ele curou aquele homem, porque ele sabia que pela vida daquele homem, muitas almas iam ser ganhas naquele lugar. Eu digo para você, como eu falei, somente a presença de Deus na sua vida é o suficiente. Somente a presença de Deus na sua vida é o suficiente. A presença de Deus, por meio da sua pessoa, vai fazer a diferença. E Jesus,
como onisciente, onipresente, o Deus Todo-Poderoso em Jesus, Ele sabia, antes mesmo dele chegar naquele lugar, mas era necessário ele passar pelaquela cidade, onde ele iria salvar aquele homem, e aquele homem, por meio da transformação de Deus na vida dele, ele seria responsável por evangelizar aquela cidade. Aquelas pessoas que estavam mais preocupadas com o ganho delas, com a sobrevivência, com o dinheiro que aqueles porcos traziam. Eles negaram a Jesus. Mas Jesus falou para aquele homem, quando aquele homem quis acompanhar Jesus: mestre, deixa eu ir com você, Jesus, me leva contigo. Ele falou assim: não, vai para os teus. Porque o Deus Todo-Poderoso que agiu na vida daquele homem sabia que somente a presença de Deus, somente aquele testemunho, somente aquela libertação seria necessária para fazer um grande milagre naquele lugar. Porque imagina, meus queridos, imagina você ver um parente seu que você não dava mais nada, que você já tinha deixado de mão, um parente seu, um conhecido, um vizinho, pode ser um vizinho seu, que você olha e fala: nossa, você não dá mais nada, porque agora já está lá no cemitério, já está lá na Cracolândia, já está lá sem esperança de vida. Uma hora voltando para casa, liberto, curado, e dizendo: Jesus me libertou do crack, Jesus me libertou das drogas, Jesus me libertou da prostituição, Jesus me tirou lá do meio da lama, Jesus me tirou do meio daquele poço, e hoje eu estou aqui liberto para a honra e glória do Senhor Jesus. Imagine esse homem, o endemoniado de Gadareno, voltando para casa e dizendo: Jesus me libertou, hoje eu sou outra pessoa, hoje eu sou uma nova criatura. Imagine o que ele não pode fazer. Imagine o que a presença de Deus na vida daquele homem não pode fazer. Então Jesus, o maior de todos os missionários, ele foi até aquele lugar e transformou a vida daquele homem. O maravilhoso, o Deus forte, o conselheiro, ele passou naquele lugar para libertar e ganhar muitas almas por meio da vida daquele homem. E agora eu quero falar do Pai da eternidade. Aleluia. Quando Jesus ele foi pego e levado até o Calvário, a gente também acompanha a história de duas pessoas que estavam com ele ali na cruz e também foram julgadas. Aí a Bíblia fala que havia dois homens que eram ladrões. Dois homens que estavam ali na cruz para serem também crucificados. E já estavam crucificados ali naquele lugar. E Jesus estava no meio. Jesus estava no centro. E a Bíblia fala que um homem de um lado, ele falava: tá vendo? Você pregou. Você é Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e salva nós também. Olha aí você, desce aí dessa cruz, me salva, me tira daqui, salva você. Estava ali na mesma hora escarnecendo dele, estava escarnecendo de Jesus. A gente acompanha a história. E o outro, do outro lado, dizia: oh, por favor, né? Você não está vendo que nós estamos aqui porque nós realmente somos culpados? Eu estou falando do Pai da eternidade. Você não está vendo que nós realmente somos culpados? Nós somos ladrões, nós estamos aqui porque nós merecemos. Ele não. Ele é inocente. Eles não estavam ali inocentes. Eles conheciam Jesus.
Eles tiveram tempo, porque Jesus, ele andou ali fazendo os milagres. Durante 3 anos ele foi reconhecido, fazendo milagres, curando. Então aqueles 2 homens, eles puderam conhecer Jesus. Eles conheceram Jesus. Pelo menos eles ouviram falar. Pelo menos eles ouviram falar. Pode ser que eles não estiveram com Jesus, mas pelo menos eles ouviram falar que havia um homem, Jesus, que perdoava, que curava, que aconselhava, que ele conhecia todas as escrituras. Era o homem que Isaías tinha falado, era um homem que Moisés tinha falado, era um homem que os profetas tinham anunciado. Eles tinham ouvido falar de Jesus. E agora os 2 estavam sendo crucificados ali. E um continuava com o coração duro. Um continuava dizendo que Jesus não era o que ele dizia. Ele desacreditava de Jesus, como muitos até hoje continuam desacreditando de Jesus, dizendo que Jesus não é o que ele diz que é. Aleluia. E aquele homem, ele continuava negando a pessoa bendita de Jesus. E a Bíblia nos diz que a pior blasfêmia é nós desacreditar da pessoa bendita de Jesus. O próprio Jesus, ele diz isso, que todo pecado contra ele vai ser perdoado. Aleluia. E agora nós temos aqui a presença do Espírito Santo. Se nós negarmos essa presença do Espírito Santo, que é o próprio Jesus em nossa vida, é a blasfêmia contra ele. E aquele homem, ele dizia: desce daí. Mas o outro do lado, ele disse assim: você não quer, mas eu quero. Eu quero perdão. E olhou para Jesus e disse assim: Senhor, lembra-te de mim quando você estiver lá no seu lugar. Lembra-te de mim quando você estiver no seu palácio. Lembra-te de mim quando você estiver lá no céu. Lembra-te de mim quando você estiver naquele lugar lindo. Eu imagino ele falando, né? Mas a Bíblia foi mais curta. Lembra-te de mim. E lembra-te de mim quando estiver no seu paraíso. Lembra-te de mim. Aí Jesus, ele olhou para ele. Lembra que eu falei que Jesus falou para Nicodemos assim, que eu não vim para julgar? Eu não vim para julgar. Eu não vim para separar, mas eu vim para trazer. Eu vim para buscar o que estava perdido. Eu vim para juntar. Aí Jesus falou para aquele homem: hoje mesmo vai estar comigo lá no meu paraíso. Hoje mesmo vai estar comigo, onde eu vou procurar, onde eu vou preparar a morada, não só para você, mas para todos quanto me aceitarem. Aleluia. O príncipe da paz, o pai da eternidade, porque ele foi preparar e ele disse para aquele homem: hoje mesmo estará comigo. Se Jesus, ele não fosse preparar um lugar, ele não diria agora, como o príncipe da paz em João 14: eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus Cristo, ele deu uma esperança para aquele casamento, como o maior de todos os missionários. Ele deu uma esperança para um novo nascimento para Nicodemos, dentro de uma igreja, dentro de uma religião. Ele deu uma esperança. Ele deu uma esperança para um homem dentro de um cemitério. Ele deu uma esperança para um homem dentro de um cemitério. Ele deu uma esperança para um homem na cruz, condenado à morte. Faltava alguns minutos para aquele homem morrer. Faltava algumas horas, não sei. Mas ele já estava crucificado. Deus deu uma esperança para ele. E para todos nós, ele, quando inspirou na cruz do Calvário, ele disse: Pai, está consumado. E como o maior de todos os missionários, a Bíblia fala que ele ganhou para ele povos de todas as tribos, línguas e nações. Quando ele abriu os braços ali na cruz e disse: vinde a mim. E depois
quando ressuscitado, andou mais alguns dias aqui na terra. Se reuniu com seus discípulos no monte. E antes de subir, ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Aleluia. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, e quem não crê será condenado. E Jesus, ele disse para nós que ele iria preparar um lugar. Aleluia. E como eu disse, a presença do Espírito Santo de Deus, ela é presente todos os dias, todos os momentos. E onde nós estivermos e que nós pregarmos essa palavra, somente ela tem poder. Ela por si só, ela já faz. Ela por si só, ela já trabalha. Então creia. Fique firme no Senhor Jesus. Aleluia. Ande com o Senhor. Leia a palavra de Deus. Ore, jejue, consagra a tua vida. Fique firme. Deixe os embaraços. Continue na presença do Senhor Jesus. Porque como eu disse, só a presença dele é capaz de fazer o que você não pode fazer. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. E ele já ganhou para ele. Só basta nós declararmos em nossa vida, na vida dos nossos, e confiar no Senhor Jesus. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.